poeta Sacco, ao expressar o seu sentimento de gratidão, disse: pela cruz e o sofrimento, e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas, e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Cantemos o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Abramos a palavra de Deus e leiamos o Salmo de número 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, quando neste momento nos reunimos para estudar a Tua palavra, cultuar o Teu santo nome, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, no meio das lutas, das nossas dificuldades, o Senhor nos dá paz. Paz que vem do Senhor mesmo. Obrigado pela vida dos nossos lares. Obrigado pelo sustento de cada dia. Obrigado pelo amor do Senhor. Obrigado pela esperança da vida eterna. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o cântico espiritual com amor no lar.
atitude de oração, cantemos o cântico espiritual em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração posse a paz que o Senhor tem pra dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Preparando para a nossa meditação, vamos orar ao nosso Deus? Convido o reverendo Marcelino que nos dirige nesta oração. Pai, mais uma vez pedimos que nos auxilie, que nos assista com o Teu Espírito, em Espírito Consolador, em Espírito Instruidor, e que nos ajude nesse momento, ó Deus, a podermos entender Tua Palavra como o Senhor requer, o que o Senhor tem para com nossas vidas e também através de nossas vidas. Instrua-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, nós temos estudado o livro de Ruth. Queremos agora convidar você
para abrir a palavra de Deus neste livro. Em primeiro lugar, chamar a sua atenção para o capítulo 2, o versículo 20. Ruth, capítulo 2, o versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, essa expressão de Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Quando abrimos no capítulo 3, no versículo 9, nós temos também a resposta de Ruth a Boaz, quando ele pergunta quem era que estava ali. Ela responde: Eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Tu és resgatador. Então, essa expressão, resgatador, nos chama a atenção. E queremos trabalhar sobre essa temática. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Olhamos que dentro deste livro, a graça de nosso Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das apreensões, das circunstâncias, do sofrimento, nós vemos a graça especial de Deus sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth. Em termos da circunstância em que elas passavam, elas chegam a Belém, na época da colheita. E Deus, como sendo gracioso, concede que Ruth vai buscar alimento no campo de um parente de Noemi e, consequentemente, parente de Ruth. E este parente era um que estava na lista dos resgatadores. E nós queremos, então, em primeiro lugar, entender o que significa, o que se espera de um resgatador. Primeira coisa que vemos, o sentido dessa palavra resgatador, ele é um protetor da família, né? Ele é o protetor da família. E tem várias responsabilidades. Então, uma pessoa que tinha várias responsabilidades. E Boaz, então, exerce esse papel, ou tem essa responsabilidade. Primeira coisa que podemos ver é o papel de um resgatador ou de um redentor. Ele era aquela pessoa responsável para vingar a morte de um membro da família. Então, se alguém matasse um membro da família, então aquela pessoa que era o resgatador, o protetor, ele tinha a responsabilidade de vingar a morte daquele membro. Vejamos este texto em Números capítulo 35, versículo 19 ao versículo 21, que fala deste papel do resgatador. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer,
será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então podemos ver que esse vingador do sangue era mesmo que o protetor da família, era o resgatador. Ele tinha esta responsabilidade. Uma outra responsabilidade do resgatador é se a família perdesse uma propriedade por causa de dívida. Então, o resgatador ele tinha a responsabilidade de comprar aquela propriedade, aquela terra novamente, para devolver ao seu dono original. Podemos ver isso em Levítico no capítulo 25, no versículo 24 e o versículo 25. Levítico, capítulo 25, versículo 24 e o versículo 25. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então, essa era uma responsabilidade de proteção da família, tanto no que concerne a vida, quanto no que diz respeito à propriedade. Havia uma outra responsabilidade também do resgatador, em termos do casamento. Ele tinha a responsabilidade de continuar, a família, quer dizer, o que nós chamamos de levirato. Então, vejamos um texto que explica essa situação. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 10. Então, percebem vocês, em primeiro lugar, o resgatador, ele tinha a responsabilidade com a vida da família, a proteção. Então, se alguém matasse alguém da família, então o resgatador tinha a responsabilidade de vingar aquela morte. Em segundo lugar, se perdesse ou se foi entregue por causa de dívida uma propriedade, a terra, então o resgatador tinha a responsabilidade de comprar aquela terra e devolver ao seu dono. E em terceiro lugar, ele tinha a responsabilidade da continuidade na família, em termos de casamento. Vejamos então Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao versículo 10. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel, a casa do descalçado. Então, essa eram algumas das responsabilidades de um resgatador. Proteção da família. Vingar
a morte de alguém. Em segundo lugar, se perdeu a propriedade, teria que comprar para devolver ao dono. Em terceiro lugar, então vinha em termos, se alguém morresse, se um parente, o irmão casou, morreu e não deixou filho, então o cunhado casaria com a viúva para suscitar filho. E o filho ou filhos que nascessem, então seria como daquele irmão que morreu. E neste caso, então, uma vez que os filhos de Noemi, todos dois tinham morrido, então era o parente mais próximo. Então é dentro deste contexto que nós vemos então Noemi falando, olha, Boaz, Noemi falando com Ruth, olha, Boaz, onde você trabalhou, é um dos nossos resgatadores. E é dentro deste contexto que agora vamos entender que Ruth vai falar, né, lança sobre mim a tua capa, porque tu és o meu resgatador, o protetor, mas não somente o protetor, aquele que estaria resgatando, comprando a terra de Noemi, né, libertando aquela terra. E não somente isso, mas estaria também gerando o filho, ou sendo o progenitor de filho para Ruth e, consequentemente, na família de Noemi. Então, este era o papel de Boaz. Seria, em outras palavras, ele estaria se anulando como um homem tão importante que ele era. Um homem com muitas posses, né? Mas estaria anulando o seu nome para agora dar um nome à família de Noemi, ele assim casando com Ruth e estaria assim ocupando o lugar do filho de Noemi que outrora morrera. Vejamos então o capítulo 3 dentro dessa perspectiva. Em primeiro momento, chama a sua atenção para um plano arriscado de Noemi. Veja que plano arriscado que ela teve para com Ruth. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, por favor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Percebe que plano arriscado? Se olharmos o versículo 23 do capítulo 2, nós temos as seguintes palavras. Assim passou ela, quer dizer, Ruth, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Naturalmente, a colheita se dava no mês início de abril até final de maio. Vimos o texto que elas chegaram a Belém no início da colheita. Então, temos aqui um período mais ou menos de 60 dias, 2 meses. E agora a colheita havia acabado. Portanto, várias coisas aconteceram que o escritor do livro não narra aqui, mas dentro desse período, agora chega ao final a colheita,
E Noemi, então, dentro deste período, percebe que Boaz, aquele que era um dos resgatadores, seria um bom marido para Ruth. E ela então faz um plano, porque ela quer, de todas as formas, buscar um marido para Ruth. Do outro lado, nós temos algo que o escritor não nos explica. Por que que ela agiu desta forma? Por que que ela criou esse plano, diria, arriscado? Porque o que estava colocando aqui é a moral de Ruth estava em jogo. Poderia dar tudo errado. Mas Noemi faz esse plano. Alguns comentam que Noemi queria dar uma ajudinha para Deus aqui. Mas que ela ainda não tinha aprendido de que tudo depende do Senhor. O Senhor estava no controle de todas as coisas. Ela não vai conversar com Boaz, mas ela então cria um plano que pudesse então ficar seguro que Boaz seria o esposo de Ruth. Mas era um plano muito arriscado. E nós não sabemos o porquê realmente ela cria um plano tão arriscado desta forma. Agora vejamos o plano de Ruth. Noemi tem um plano, mas Ruth tem o seu próprio plano. Veja agora do versículo 5 até o versículo 9, o plano de Ruth. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estado de coração um tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Chama sua atenção para este aspecto do versículo 5. Após Noemi colocar o plano para Ruth, o versículo 5 então diz: tudo quanto me disseres, farei. E no versículo 6, então, vemos: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então, todos os passos, todas as coisas havia feito. Ela fez, ela seguiu todo o protocolo. Mas há algo interessante dentro deste texto, que ela havia perguntado para a sogra o que ela deveria fazer. E ela falou então que Boaz iria informar o que ela deveria fazer. Mas quando nós chegamos no versículo 9, nós vemos que ela muda. Ela não segue mais os passos da sogra. Ela muda toda aquela instrução. E quando Boaz pergunta: quem és tu? Ela não espera Boaz falar o que ela deveria fazer. Mas ela então respondeu: sou Ruth, tua serva. E aí então ela continua: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, olha algo muito interessante dentro deste texto aqui. Ela não espera ou não faz a pergunta: o que eu devo fazer? Mas ela expressa: estende a tua capa sobre a tua serva. Aqui
podemos entender um pedido de casamento. Mas não somente um pedido de casamento. Aqui está uma proposta de consumação do casamento. Mas ela levanta, ela coloca algo mais aqui. Por que ela está fazendo toda aquela situação? Não era porque ela era uma pessoa que não tinha princípios morais. Porque ela tinha. Mas porque ele era um resgatador, era o resgatador. Então ele, naquele momento que ela coloca para ele, ela está falando, olha, você deve assumir toda a responsabilidade sobre a proteção da vida da família de Noemi. Você deve fazer ainda mais. Deve resgatar, e no capítulo 4 fica evidente isso, resgatar a terra de Noemi, e ainda mais, deve gerar, ou ser progenitor de filho, e esse filho então vai levar o nome da família de Noemi. Então, quer dizer, era uma questão de ela falar, olha, esta situação aqui, que eu estou me colocando, é para que a família de Noemi continue a ter a sua história, a ter nome, a não morrer com Noemi. Então, quando nós entendemos essa palavra de resgatador aqui, fica bem mais suave para nós entendermos este texto. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto, antes de nós percebermos o plano de Boaz, que em algumas Bíblias, o livro de Ruth não vem depois de Juízo. O livro de Ruth vem depois de Provérbios. E há uma razão por que entendem que esse livro deve ser colocado depois de Provérbios. Porque como conhecemos Provérbios no capítulo 31, a partir do versículo 10 até o final, ali fala a respeito da mulher virtuosa. E então aquelas pessoas que organizam a Bíblia colocando este livro depois de Provérbios, entendem de que aquela mulher descrita em Provérbios capítulo 31 é o retrato, ou se espelha a vida de Ruth. Alguns pensam que ao descrever ali, sendo Salomão que estava descrevendo ali a respeito da mulher virtuosa, essa mulher virtuosa, então, era Ruth. Mesmo se não for Ruth, podemos ver tantas virtudes na vida de Ruth parecida com a vida da mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. Portanto, quando ela procede desta forma, nós temos que entender que é uma pessoa com caráter, é uma pessoa com a moral, é uma pessoa que o próprio Boaz conhecia o proceder dela, mas para um bem maior. Ela então faz ou submete a essa situação para despertar em Boaz a responsabilidade dele como resgatador. Deixa eu fazer um paralelo aqui que talvez ajudem nós a entendermos este processo. Não em termos de fato, mas em termos de circunstância. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o anjo chegou e anunciou que ela ficaria grávida, sem conhecer homem algum, isso seria algo constrangedor para Maria. Mas porque era para ser a mãe de Jesus, aquele que viria para ser o Salvador, ela então supera toda aquela barreira
e submete à vontade do Senhor. Fazendo esse paralelo para nós entendermos aqui, então o que Ruth está fazendo aqui, ela coloca nessa situação arriscada, mas confiando na providência de Deus, e aí despertando em Boaz esta responsabilidade e o desejo dela de que a família de Noemi continuasse em termos da sua história, que é a família que é a nossa história. Nós temos parte dessa história. Então ela diz: tu és resgatador. Ou em outras palavras, tu és o meu resgatador. Vejamos então a atitude de Boaz diante de toda essa situação. O versículo 10 até o versículo 15. Capítulo 3, Ruth, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 15. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até a amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e o lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Olha a atitude, olha o plano de Boaz. As palavras que ele dirige a Ruth. Primeiro diz: tu és bendita. E ele fala: bendita do Senhor. Como nós já estudamos, ele então fala sobre a benevolência, a bondade de Ruth, e faz um comparativo. Que aquele ato que ela estava fazendo era maior do que o primeiro. Qual foi o primeiro? O primeiro deixado a sua terra, deixado todos os seus parentes, vindo para Belém, acompanhando Noemi. Mas não somente isso, mas de ter aceito o povo de Noemi, o povo judeu, como sendo o seu povo, o Deus de Israel como sendo o seu Deus. E agora então ele expressa: olha, o ato que ela estava fazendo agora, aquela atitude dela, nessa expressão de estar ali, arriscando tudo, e agora levantando esta palavra: tu és o meu resgatador. Era uma atitude maior do que a primeira, porque ali ela estava olhando o bem, não somente por parte dela, não somente em termos da própria Noemi, mas estava olhando o bem, podemos dizer, já colocando dentro da nossa visão, o bem de todos nós. Porque é dali, é dessa família, é dessa situação ali, que virá o nosso grande resgatador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele ainda continua falando a respeito de Ruth, falando com ela: tu és bendita,
A tua bondade é maior do que a primeira? A tua virtude, o seu modo de proceder, o seu modo de ser é conhecido de toda a cidade. É de toda a cidade. E ainda mais ele chama Ruth, porque há ali uma questão de idade. Ela sendo jovem e ele sendo mais velho. Mas ele não a trata como serva, mas ele a trata minha filha. Quer dizer, fazendo parte do povo de Deus. E ele então coloca a situação. Olha, eu sou um resgatador, mas tem na ordem dos parentes mais próximos, há um outro, antes de mim. Então, fiquem. E aí começamos a perceber a preocupação dele com a proteção de Ruth. Vimos antes que ele já havia dado toda a oportunidade para ela colher no seu campo, para que não fosse molestado por ninguém. E nessa hora da noite, então não era hora dela voltar para casa. Mas ali então ela estaria sendo protegida na questão da sua moral. Tanto no voltar para casa, mas estando ali com ele também, a sua moral estava sendo protegida. Mas ele promete que estaria resolvendo aquela situação, junto com aquele outro que se propõe, ou que estava na linha para ser o resgatador. Mas vejamos o final deste capítulo. Olha o versículo de número 16 ao versículo de número 18. Ruth, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: Não volte para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Lições que podemos aprender deste capítulo. Em primeiro lugar, os nossos planos, seja bons ou ruins, eles não impedem o agir da providência de Deus. Se olharmos o plano de Noemi, talvez não seja, ou talvez nós não aprovaríamos este plano. Mas ali havia um Deus que estava protegendo, havia um Deus que estava conduzindo todas as coisas. E tudo acontece não de acordo com o que Noemi estava planejando, mas de acordo com a vontade eterna do soberano Senhor. Se olharmos em termos do plano de Ruth, o texto não deixa claro se ela sabia ou não daquele outro resgatador. Ela poderia pensar que ali seria o momento dela retornar para casa com a garantia de que o casamento tinha sido consumado e o resgatador estava definido. Ou poderia ter a incerteza de que tudo poderia dar errado. E talvez até a questão moral estaria exposta
diante da sociedade, independente da pessoa, conforme é descrito aqui, uma pessoa virtuosa. O plano de Deus não pode ser frustrado. Aí vemos a atitude tão nobre de Boaz, reconhecendo quem era Ruth, tratando essa jovem mulher com respeito, dignidade. Mas do outro lado, um homem temente a Deus, respeitando a lei, não esconde o seu desejo, a sua admiração, mas do outro, sabe que há princípios, há regras que deveriam ser seguidas. E dentro de tudo isso, este capítulo nos deixa em suspenso o que será, o que vai acontecer, porque tem um outro resgatador. Mas independente disso, o Deus que cuida de nós, o Deus que conduz a história, Ele vai conduzindo a história de acordo com o seu querer. Muitas das vezes, por nossa ansiedade, nós queremos adiantar as coisas. Podemos fazer planos questionáveis. Muitas vezes entramos em ansiedade, desespero. E este livro, então, neste capítulo, de forma especial, nós podemos, mais uma vez, ou nós somos chamados mais uma vez, a descansar na providência de Deus. Porque há um resgatador. Havia um resgatador para a vida de Ruth. Nós temos um resgatador. Ele já agiu por nós. E na próxima mensagem, então, nós veremos o papel deste nosso resgatador, tendo como parâmetro a vida de Boaz, a maneira que ele age aqui. Mas tanto Noemi, quanto Ruth e Boaz, todos eles são instrumentos tão somente, instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, que está conduzindo cada detalhe, cada detalhe. Ele é o resgatador, Ele é o Senhor, Ele é o soberano que governa sobre todas as coisas. Por isso, você nesse instante, olha para dentro do seu lar e veja quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a vida, sobre a sua vida, a vida da sua família. E isso não é obra do acaso. É a proteção de Deus. Vamos cantar o hino de número 395. E vamos aproveitar este momento também para consagrarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Felizes escorrem os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as suas alegrias quando
teus filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar desse amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar desse amor. Vamos orar? Pedir o reverendo Marcelino, mais uma vez, que ore a Deus. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos é clara ao falar as coisas que são do nosso cotidiano e instruir-nos quanto a isso e quanto a essas coisas. Obrigado a Deus, porque de fato temos feito projetos, planos, temos idealizado tantas coisas, mas de fato também como nos instrui Tua palavra que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Obrigado porque nessa história, ó Deus, de que aos nossos olhos é tão sofrida, tão trágica, cheia de dificuldades, cheia de problemas, o Senhor conduz, ó Deus, toda uma história cheia de, aos nossos olhos, defeitos e problemas para um fim proveitoso. E o que é tão precioso, Deus, é que o Senhor não faz essas coisas para um fim proveitoso para nós somente, como um fim em si mesmo. O Senhor glorifica o Teu nome. E ao glorificar o Teu nome, o Senhor nos alegra, o Senhor nos enche com Tua paz, com Tua bênção, com Tua providência, com Tua direção. Assim como o Senhor fez, ó Deus, na vida de Noemi, na vida de Ruth, na vida de Boaz, e tantos quantos os cercavam, ó Deus, o Senhor lhes abençoou. Após e apesar toda a circunstância vivida. Dá-nos, ó Deus, de olharmos para esses modelos que o Senhor deixou para nós, do Teu agir na história, de que bondosamente o Senhor também age em nós, tanto quanto através de nós. Dá-nos o gozo, a alegria, o regozijo, ó Deus, de nos descansarmos na bondosa mão providente do Senhor. Dirige a nossa história. Dá-nos, ó Deus, de saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir, a hora de deixar de agir. Enfim, ó Deus, para que o Teu plano, que é perfeito, Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, os nossos lares, sobre a nossa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Sofrimento